Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então à parte 5 da nossa aula sobre padrões arquiteturais, onde a gente vai falar sobre arquitetura orientada a mensagens, arquitetura Publish Subscriber, arquitetura cliente-servidor e algumas outras, tá certo? Vamos começar aqui falando sobre a arquitetura orientada a mensagens, tá? Essa arquitetura, ela é basicamente projetada para trabalhar com aplicações distribuídas, tá? O desenho dessa arquitetura está aqui. A gente vê que os clientes eles não vão se comunicar diretamente com o servidor, porque agora tem um intermediário na comunicação que é chamado de fila de mensagens ou broker de mensagens, muito conhecido como broker, tá? Então o broker de comunicação aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as mensagens enviadas pelo cliente, tá? Geradas pelo cliente, vai colocar numa fila, né? Uma fila FIFO, a primeira mensagem a entrar vai ser a primeira mensagem a sair, e só depois, então, assim que o servidor ele solicitar, é que ele vai mandar essas mensagens para serem processadas no servidor, tá? Então você tem essa configuração aqui numa arquitetura orientada a mensagens. Quais são as vantagens? A primeira vantagem é a tolerância a falhas, né? Se não existe mais a mensagem de servidor fora do ar. Por quê? O cliente, quando ele gera uma mensagem, ela é colocada no broker. Então o broker ele vai armazenando as mensagens até o servidor conseguir processá-las, tá? Isso a gente assumindo que a fila de mensagens está num servidor robusto o suficiente para poder ir guardando essas mensagens ao longo do tempo, né? E com capacidade para isso. Uma segunda vantagem desse modelo é a escalabilidade, né? Fica muito mais fácil acrescentar novos servidores aqui para consumir esses dados aqui do broker, tá? E, consequentemente, mais difícil sobrecarregar um servidor com excesso de mensagens, porque elas vão ser enviadas ao servidor aqui sob demanda, tá? Então, basicamente, basta você replicar o servidor para você conseguir ganhar escalabilidade. E para o cliente, o número de servidores é indiferente, né? O cliente ele pode ir aqui enviando as mensagens da maneira que ele conseguir, porque basicamente ele comunica só com o broker. Essa comunicação ela tem como característica ser uma comunicação assíncrona, ela não é mais uma comunicação síncrona como nos outros modelos, tá? Por quê? Porque basicamente o cliente ele comunica com o broker, né? E a gente tem aqui entre o cliente e o servidor dois tipos de desacoplamento, ou seja, você tem um desacoplamento no espaço, o cliente ele nem conhece o servidor, porque ele comunica com o broker, e da mesma forma o servidor nem conhece o cliente, porque quem vai mandar mensagens para ele é o broker, tá? Então a gente fala que tem um desacoplamento no espaço. E a gente tem também um desacoplamento no tempo. O servidor e o cliente eles não precisam estar ao mesmo instante ou simultaneamente no ar. O cliente ele pode gerar os dados, mandar para o broker. Nesse momento o servidor pode estar fora do ar. E quando o servidor voltar, ele começa a consumir essas mensagens. Nesse momento o cliente já não precisa mais estar no ar, né? Porque ele já gerou as mensagens, elas já estão aqui na fila do broker. Então você tem também esse desacoplamento, né? Causando, por conseguinte, um acoplamento bem fraco entre cliente e servidor, tá certo? Então essa seria a nossa arquitetura aqui orientada a mensagens. Uma outra arquitetura que a gente tem é a arquitetura Publish Subscriber, tá? Essa arquitetura é como se fosse um aperfeiçoamento dessa fila de mensagens que a gente falou, tá? Nesse caso, a gente tem mensagens agora que são chamadas de eventos. E como é que funciona uma arquitetura Publish Subscriber? Você tem aqui basicamente três agentes, tá? Você tem o publicador, que é responsável por gerar essas mensagens e publicar eventos aqui, no que a gente chama de serviço, tá? Esse serviço é que vai gerir as mensagens, então seria o nosso segundo agente, ok? E eu tenho os assinantes, né, que vão subscreverem ou se cadastrarem para poder receber as informações geradas pelos publicadores, né, só para alguns determinados eventos. Quais eventos são esses? São esses eventos que eles assinaram, ok? E sempre que esse evento que algum assinante se inscreveu, sempre que esse evento ocorrer, o serviço é responsável por notificar esses assinantes que aquele evento ocorreu para que ele possa processá-lo, tá certo? Então essa seria a nossa arquitetura de Publish Subscriber. Aqui tem um exemplo, né? Um sistema de uma companhia aérea ele pode funcionar por meio de uma arquitetura Publish Subscriber, no qual eu tenho um sistema de vendas de passagem que sempre que uma passagem é vendida, esse sistema ele vai publicar no serviço, tá? Então ele vai gerar um evento aqui para o serviço. Esse serviço, então,
ao receber a confirmação de compra, né, da passagem, ele vai notificar todos os outros subsistemas que ocorreu essa venda para que esses subsistemas possam tomar as devidas providências, né? Por exemplo, o sistema de milhagem, o sistema de marketing, para sugerir um upgrade de poltrona, alguma coisa do tipo, e o sistema contábil para poder contabilizar essa venda, tá certo? Então esse seria um exemplo de sistema Publish Subscriber. A gente vê que aqui a gente tem uma comunicação em grupo, né? Porque o sistema ele vai publicar o evento e vários sistemas, N sistemas aqui, eles podem assinar ou subscrever para serem notificados quando esse evento ocorrer. No caso, nesse exemplo nosso aqui, o evento de venda de passagem, tá certo? Muito bem. Alguns outros padrões que a gente pode falar aqui, né? Que também são utilizados, é o padrão pipes e filtros, né? No qual os pipes, os filtros, na verdade, eles são programas que eles vão pegar algum tipo de informação e processar de acordo com algum critério, no caso o programa, né? E esses filtros eles comunicam por meio de pipes que vão agir como buffers, tá? Esses pipes eles vão armazenar o resultado e depois encaminhar para um próximo filtro. Essa arquitetura é bastante flexível, que ela é utilizada principalmente nos comandos do Unix, né? A gente tem aqui um exemplo de vários comandos, cada um desses comandos é um filtro, e a gente tem o operador pipe, que é responsável por pegar o resultado aqui de um filtro e encaminhar para o próximo, tá? Então esse seria um exemplo de arquitetura de pipes e filtros. Uma outra arquitetura bastante comum na internet é a arquitetura cliente-servidor, tá? No qual você tem vários clientes que rodam softwares aqui responsáveis por fazer solicitações a um servidor, e o servidor ele é um computador que vai rodar um software, qualquer tipo de software, que responde a essas solicitações do cliente, tá? Então, por exemplo, quando você solicita uma página web, né, no seu navegador é um software cliente, essa requisição ela vai para o servidor, por exemplo, o servidor da Amazon, né, no qual você está solicitando a página inicial, esse servidor vai processar e vai enviar para o cliente a resposta com, no caso, a página desejada, tá? O sistema a arquitetura cliente-servidor, ela é utilizada em serviço de impressão, serviço de arquivo e muito utilizada em sistemas web, tá? E o nosso último padrão aqui, né, a gente tem um padrão que é um padrão de arquitetura chamado peer-to-peer, no qual todo nó da rede, né, que é chamado nó, nodo ou par, ele pode ser ao mesmo tempo cliente e servidor. Então ele comunica na rede fornecendo informações e fazendo solicitações, tá? Então ele pode ser ao mesmo tempo ele pode ser tanto um consumidor ou provedor de recursos em diferentes tempos. Um exemplo muito comum são os torrents, né, do qual um computador você consegue utilizar torrent para poder trocar dados na internet, no qual o computador ele tanto pode fornecer quanto ele pode consumir esses arquivos ou dados por meio da internet, ok? Muito bem. A gente tem também algo que é chamado de antipadrão arquitetural, né? Um antipadrão seria algo que a gente não deve seguir, então são modelos que a gente não deve seguir, por quê? Porque provavelmente eles vão gerar problemas arquiteturais, tá? Um desses padrões é o chamado Big Ball of Mud, que em tradução livre seria grande bola de lama, que é o que está basicamente representado aqui, no qual cada módulo ele não tem restrição, ou seja, ele praticamente pode se comunicar com qualquer outro módulo do sistema, o que gera um acoplamento muito alto entre os módulos do sistema, tá? E basicamente gera também uma bagunça arquitetural, porque aqui você basicamente não consegue mexer em nenhuma parte do sistema sem provavelmente gerar um bug em outra parte, né? Porque você não tem uma hierarquia, você não tem uma organização. Então, um antipadrão seria uma falta de organização pensada a nível de arquitetura, tá certo? Então, tomar bastante cuidado para não acabar gerando aqui, né, mesmo nas mais boas intenções, gerando uma Big Ball of Mud. Muito bem, a gente finaliza então a nossa aula sobre padrões arquiteturais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.